Prontinho. Continuando na questão número 87 do Livro dos Espíritos, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a espiritualidade respondeu ao Kardec: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Eu achei interessante quando ele diz que os espíritos, né, que todos os seres, né, são potências da natureza. Isso eu achei bacana. Né, quando se fala muito, né, de que a natureza somos nós, né? A gente fala, a natureza, as forças da natureza. Nós somos a natureza. A gente faz parte da natureza. Como tudo, nós fazemos parte de absolutamente tudo. E temos a mania de separar, né? É uma coisa impressionante. A natureza está ali e eu estou aqui. E eu sou natureza. Eu sou parte desse chão, dessa terra, das árvores. Para mim é impressionante essa questão da separação que a gente faz da natureza com a gente. Aí tem o seguinte, né? E quando você vai falar isso, a pessoa fala assim: não, estou falando da natureza humana. Como se for. Aí ele reforça que ele está segregando as coisas, né? Mas como se não estivesse. E no final ele fala, né, das coisas das regiões, né, que a gente já entendeu que existem zonas vibracionais diferentes, em que os com menos capacidade de compreensão não é permitido que eles transitem ali, porque imagina a gente aqui, nas perguntas simples, já tem um monte de porquê e senão. Agora imagina se pegasse um de nós e botasse no meio de um mundo super evoluído, que a gente não entendesse nada, a confusão que a gente criaria. Vamos ver o que o Miramês fala. Há divisões no espaço para os espíritos? Há inúmeras divisões no espaço para os espíritos, nas quais a vida que levam é de acordo com os seus estados espirituais. Em todo lugar onde estagiamos, há um traço da nossa própria elevação espiritual e nos mostra o que somos. No entanto, a misericórdia divina interfere em tudo, nos dando sempre um pouco a mais, como bênção do Criador. No espaço infinito, há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades. Porém, essas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Para os espíritos puros, não existem barreiras, e eles visitam todos os reinos como se fossem o seu próprio ninho familiar. Mas, para tanto, haveremos de vencer a nós mesmos, iluminando a nossa consciência, aparando as nossas arestas
e convertendo os nossos impulsos de ódio, ciúme, orgulho e egoísmo em amor. Aquele que se transmuta em sol e faz livre os sentimentos, para que a caridade tenha trânsito desimpedido, com todas as suas nuances. É de se notar que na Terra há igualmente muitas divisões, onde o inferior não tem acesso ao superior. No entanto, este pode transitar em todos os outros. Devemos buscar a superioridade que deve ser patrimônio comum de todas as criaturas, conquista de todos os seres pelo esforço individual. Os espíritos povoam verdadeiramente o espaço infinito, reunindo-se por vezes em sociedade, como convivem os homens de maneira que muitos desconhecem. Eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos de ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas da vida. Entretanto, se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir-se-á campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como moradia a terra, por ela ser o lar mais afetivo às suas aspirações. Chegou o momento das mudanças. Nosso Senhor Jesus Cristo bate às nossas portas espirituais, nos pedindo para mudar, ajustando os nossos conhecimentos para maior entendimento das leis espirituais, de sorte a nos libertar da ignorância. E para isso, ele nos deixou como herança divina o Evangelho, contendo de preceitos que nos marcam os caminhos por onde encontraremos a vida, encontrando a verdade. A convivência com a doutrina espírita, em estudo permanente das suas consecutivas revelações, fornecerá os meios e dará mesmo facilidade de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres, e pela viagem astral poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. O tempo, sob a direção da divindade, conferirá essa oportunidade. A vida é como uma flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Os espíritos moram por toda parte e servem de agentes de Deus no engrandecimento de tudo. Podemos observar legiões de entidades no ar, nas águas, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas, em trabalhos permanentes em nome daquele que tudo criou por amor. Esperamos que o entendimento nesse assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, porque tudo está pronto, esperando de nós um momento de decisão. Eu achei muito legal esse texto, porque aqui no final achei fantástico, ele volta a falar da coisa da natureza, né? Que a gente até comentou antes já na questão, né? Podemos observar legiões de entidades no ar, na água, nas florestas, no reino animal e nas sociedades humanas. Né? Aquela história que a Diva até brincou da natureza humana. A gente está em tudo criando a natureza, né? A natureza é o mundo, é o universo ao nosso redor. E a gente faz parte, é integrado a ele como todos os seres. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção aqui no início, que eu achei a descrição de uma região inferior, que muitos chamariam de umbral, com caráter negativo, a descrição mais
vou dizer bela mesmo, que eu já vi alguém fazer, de uma zona de vibração inferior. Que é isso aqui, ó, no espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades. Porém, essas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Ele descreve numa delicadeza e numa amorosidade incrível uma zona que muitos descreveriam negativamente como umbral. É uma zona que, por necessidade, o espírito está ali aprisionado, que ele não consegue vibrar em outra coisa, mas ele reforça que ele é transitório. E quando ele conseguir despertar, ele se livra daquilo e ganha um universo. Então, para mim, isso foi uma das descrições do que as pessoas tão negativamente fazem de regiões, né, ditas inferiores, belíssima. E tem outros pontos aqui, mas eu vou deixar chance para os outros falarem, senão eu vou levar o tempo todo aqui. Ô, Silvio, você pode repetir essa fala, essa linha? Sim, sim, aqui. Peraí, deixa eu achar que eu me perdi. Ah, tá aqui. No espaço infinito há mesmo divisões que se interpõem aos espíritos que ali se radicaram por necessidade, sem condições de visitarem outras comunidades. Porém, estas, como que prisão, são transitórias. O tempo lhes dará meios, juntamente com o esforço próprio, de se libertarem, tendo o espaço como a sua própria casa, sendo cidadãos universais. Eu queria ver o finalzinho, quando ele fala da questão da esperança, do papel da gente, da esperança. É bem a última frase, as últimas frases, né? Que eu não, porque eu acho assim, o papel da gente, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? É de trazer esperança, né? De alguma forma, isso. Podia dar uma lidinha só nesse finalzinho? Sim, sim, claro. Esperamos que o entendimento nesse assunto não se faça esperar e que o esforço de cada um para melhorar seja a esperança de todos para o encontro da felicidade, porque tudo está pronto, esperando de nós o momento da decisão. É isso assim, que na oração eu falei, né, que os espíritos, para a gente ir, e eu não sabia, então para a gente encontrar a felicidade, porque é essa esperança de que a gente pode sim, né, encontrar essa felicidade, e sim, e diante desse mundo tão assim conturbado, a gente pode e tem que ter esperança. Às vezes as pessoas estão tão desesperançosas, né? E quantidade de informações e tudo sendo jogado na cabeça da pessoa e aquilo vai gerando um inconformismo e vai gerando raivas, mágoas, né, dentro de si, e a gente vai se perdendo nisso, né? E é importante a gente manter esse quadro da esperança, de realmente que tá tudo pronto esperando para a gente é que tem que dar os nossos passos, né? E é legal, né, que ele fala assim, tá tudo aí, depende de vocês, se vocês querem ir agora ou ir depois,
A escolha é sua. A gente está esperando o momento de decisão. Ele falou, o momento de decisão é o momento que a gente decide passar pela porta estreita. Até lá, ninguém vai te empurrar para a porta estreita. Ah, parei aqui na porta, eu vou te empurrar para passar. Você vai decidir. E eles estão esperando. Quanto mais veloz você tomar essa decisão, mais rápido você vai encontrar um estado mental, talvez, de alegria ou de felicidade melhor. Mas depende de você. Quando você achar que está pronto para isso. Mas a decisão é de cada um, e o tempo que cada um fica nesse mundo ou no outro é consequência direta do tempo que você leva para tomar essa decisão. Diga, Djair. Existe uma coisa que eu achei legal essa frase, que pegando isso aqui resume muita coisa que nós estamos conversando. Ele fala aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, no final praticamente. Eles, os espíritos, todos os reinos, eles estão ligados à Terra por compromissos assumidos em ajudar os encarnados nas suas necessidades e trabalham incessantemente, dando-lhes intuição das coisas corretas da vida. Aquilo que vocês estavam conversando sobre a natureza, o reino animal, vegetal, todos eles também têm esse compromisso de nos ajudar. E nessa ajuda a nós, eles também evoluem. Isso que é interessante. E, além do mais, existem também os amigos espirituais que nos intuem. Então, quer dizer, é muita gente trabalhando a nosso favor, só que a gente às vezes não tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Todos os reinos estão trabalhando para nosso favor, e quando eles nos ajudam, eles também evoluem. Aqui, ó, e isso é um compromisso que eles assumiram em ajudar os encarnados. E a mesma coisa são os amigos espirituais que vêm nos intuir. Ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava na casa de minha mãe, aí eu peguei o YouTube e comecei a ver um cara falando de previsões, né? Aí eu comecei a escutar o cara falando, e começou a me dar uma dor de cabeça tão forte, eu falei assim, vou parar. Aí parei, aí fui querer saber quem era o cara. O cara estava ligado a satanismo, essas baixas vibrações, o cara se matou. Uma desgraça total na vida do cara, a família toda foi disso, todo mundo se matou. Isso para você ver, eu estava vendo uma coisa que eu não estava sabendo o que era. Mas houve essa faixa de vibração que minha cabeça rejeitou aquilo, que ele estava falando com palavras doces. Ele já tinha morrido, né? Já tinha se matado. É a mesma coisa que eu estava... A gente anda, como a Diva estava falando, na natureza que a gente vai e depreda tudo. Isso aí é uma conta que vem contra nós, porque isso ali está para nos servir, como ele fala aqui, ó. Compromisso assumido em ajudar os encarnados. A partir do momento que a gente destrói, por destruir, prazer de fazer o mal, tudo se reveste na sociedade. Então, tu vê esses tufões, furacões e tudo mais. É só isso que eu queria falar. E tem esse aspecto aqui, né, nesse parágrafo aqui, que eu achei também interessante ele reforçar isso, né? Que a convivência com a doutrina espírita, em um estudo permanente, as suas consecutivas revelações, fornecerá os meios e dará mesmo facilidade de se reconhecer quem são os espíritos mais ou menos livres e, pela viagem astral, poder-se-á constatar com mais visibilidade outros reinos onde habitam espíritos. Nos levando, né, a entender, né, uma das principais funções da doutrina espírita, que é justamente revelar a realidade espiritual, o mundo espiritual. Você vê muita gente falar, não, que o espiritismo tem uma vertente científica, uma moral, uma religiosa e não sei o quê, mas o grande benefício da doutrina espírita para a humanidade é que a gente conheça a realidade espiritual, se convença que o mundo espiritual existe, que nós somos, de fato, seres que não morrem,
que simplesmente trocam de casa. E eu achei muito bonito no final do parágrafo, quando ele diz que a vida é como uma flor, vai desabrochando na sequência do próprio tempo. Então, conforme a gente vai se alimentando dos novos conhecimentos, vai adquirindo novas consciências, vai entendendo mais o nosso papel no universo, o que o universo representa para a gente, vai entendendo até essa situação de que a natureza somos nós, é como a flor, ela vai ganhando força, vai ganhando brilho, vai ganhando beleza e começa a exalar perfume. Que é o que a gente faz, só que o nosso perfume são as boas irradiações, são as boas energias, que quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente melhora a nossa capacidade cognitiva e racional e de percepção, mais naturalmente a gente irradia boas coisas. E isso é uma analogia assim, perfeita de cada passo que a gente dá com o brotar, o florescer e a beleza das flores. Diga aí. Pegando esse gancho que você falou, eu também vejo assim, a virtude da doutrina espírita foi nos falar como que é do outro lado. Porque nenhuma outra religião, doutrina, seja lá tudo que você queira falar, nunca explica. Você vai morrer, você vai para o céu, vai para isso. E os fenômenos mediúnicos que ocorrem. Fenômenos mediúnicos, por exemplo, de materialização, de transmutação e outras coisas mais, da psicografia. Esses fenômenos todos, a ciência e as religiões não conseguem explicar. Somente o espiritismo. E aí fala de como é que é o outro lado. Tem um livro, que agora me fugiu o nome, que ele explica os detalhes todo do desencarne dele. Também tem um livro de um cara que foi da Federação Espírita, presidente da Federação Espírita, que desencarnou, e também ele conta, tem vários livros que eu conheço, mas tem outros, que falam justamente da passagem, todos os fenômenos que aconteceram com eles. Isso aí nos enriquece e fortalece isso que o Silvio acabou de falar, dessas flores que vão surgindo, exalando seus perfumes. O que é que exalando seus perfumes? As nossas irradiações para quem está ao nosso redor, é só isso. Eu vejo, quando eu falo da natureza, eu venho pensando muito sobre isso, sobre eu e a natureza. Não, eu sou natureza, né? Nós somos natureza. E vou falar uma coisa bem assim, né? As cidades são natureza. As cidades, os prédios são uma forma da natureza que nós, né? Que nós, natureza, recriamos dentro. Se a gente, não é dizer assim, quando a gente, sei lá, quando a gente conseguir se sentir bem em qualquer lugar, né? Conseguir se sentir, sei lá, ligado ao mais alto, seja dentro, né, da cidade, seja entre as árvores, no rio, nas águas e tudo, a gente deveria, né, eu vejo assim, né, que a gente deveria estar conectado com essa questão do todo, da beleza do todo. E às vezes a gente fica separando, né? Quando você vê uma cidade bonita, uma construção bonita, quando você vê um local bonito, construído, é uma natureza também. É a natureza que nós criamos, mas a partir é natureza. E a gente separa, a gente sempre separa, né? E como a gente vê uma floresta, vamos dizer assim, quando está queimado e tudo, a gente vê que é triste, é feio, também é uma cidade que
que está ali destruída também é feia. Mas quando a gente vê uma cidade bonita, é a mesma coisa de ver uma floresta bonita. Então é tudo tão, sei lá, se a gente conseguisse ver assim, estar bem em tudo, né? Olha só, pegando esse gancho da diva e pegando o gancho do perfume que o Steve falou há pouco das flores. Ela falou que para tudo a natureza realmente tem, mas existe uma coisa interessante. Veja só, vou ler de novo. Eles estão ligados à terra por compromisso assumido em ajudar os encarnados, ele e todos os reinos. Então, a partir do momento que nós estamos morando em um apartamento, que o apartamento foi extraído de elementos da natureza, terra, tijolo, tudo que você queira falar aí, cobre, tudo, são todos ingredientes, insumos da natureza. Nós estamos passando a nossa irradiação para essas paredes, nós estamos passando irradiação para esses aços, esses ferros, então eles já estão sendo induzidos a uma evolução pela nossa radiação. Assim como a radiação dos espíritos superiores sobre nós nos incentiva a subir. Então, a nossa presença para com eles incentiva eles também a subirem. É assim que eu vejo, tá? É só isso. E tem uma parte aqui um pouquinho acima que eu achei até achei divertida, né, ele falar isso, né, que me lembrou aquele ditado, né, popular, que é mais ou menos assim: cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ver como as coisas são, né? Quer dizer que aqui tudo é cópia, e ver de onde se tiram, né, essas ideias, né? Quando ele fala aqui um pouco acima, aqui, né, que os espíritos os espíritos estão ligados à Terra com compromisso, né, tudo assumidos, e trabalham incessantemente dando intuição das coisas corretas, né? Os espíritos estão lá dando as ideias para a gente o tempo todo. A gente segue algumas, outras não. Mas ele fala aqui muito, né, que é aquela coisa da sintonia, né, que a gente conversa às vezes, né? Se fecharem os ouvidos à transmissão de ideias nobres, abrir-se-á campo propício para a manifestação das trevas, que também tem como moradia a terra, por ser ela o lar mais afeito às suas aspirações. Então, eu pensei na hora nesse ditado popular: cabeça vazia, oficina do diabo. Se você não dá ouvido aos conselhos que você recebe, seja do espírito amigo, do seu mentor, da sua mãe, do seu pai, do seu amigo encarnado, o que seja, alguma hora aquele espaço vai ser ocupado por outra ideia, que pode surgir, você acha, da sua mente, ou da intuição, ou do conselho de outro amigo ao seu redor. Então, ele reforça aqui sutilmente a importância da gente manter a vigilância e a sintonia. Porque se você está num local e vem uma tempestade, você entra para casa e se protege. Mas se você não entrar para casa, a tempestade te envolve. E ele falou isso de uma forma muito sutil. E eu me lembrei muito desse ditado por causa disso, que se fala muito, ouvi isso muito durante minha vida. Bom, sou 8h31, Diva. A Cibele estava querendo falar? Cibele? Oi? Não vi, não. Cibele? Acho que ela saiu, então. Foi que eu vi só o nome aqui. Eu quero só completar o que o Silvio falou rapidinho. A Diva começou a oração falando a respeito da gente colocar em prática aquilo que a gente faz nas nossas leituras, nas nossas irradiações, né? Esse negócio da gente, o que adianta a gente estar aqui e na hora de organizar a convivência, os laços com o ambiente, com as pessoas, com todo o meio que a gente vive, a gente não consegue, né? Então tem todo esse fechamento com essa ideia do Silvio em relação ao que a Diva falou no começo. Só para concluir.